Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio IVTM. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que está desenvolvendo um projeto muito interessante, não é desenvolvendo, dando continuidade, vamos acertar isso aí. Está dando continuidade num projeto muito interessante, mas vocês vão ficar sabendo direitinho. Eu garanto para vocês que durante a conversa vamos falar um pouco sobre... Mas vamos conversar hoje com Henrique Sanches. Tudo bem, Henrique? Oi, Nathan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo. Exatamente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da IVTM e agradecer por ter lembrado de mim. Muito obrigado. Muito bom estar aqui nesta roda de conversa e bora pro papo. Então bora lá, gente. Vocês podem acompanhar essa entrevista aqui pelo YouTube, vamos estar divulgando certinho pelas nossas redes sociais. Fiquem à vontade, podem comentar bastante que estaremos aqui à disposição. Henrique, então vamos lá, cara. Aqui na Rádio de Praxe a gente sempre faz o seguinte, de querer entender mais quem é você, quem são seus anseios e como é que foi que você começou no mundo da arte, cara. Porque, vamos lá, a maioria das pessoas que eu converso aqui são atores e atrizes já com esse desejo de ser atores e atrizes, dando continuidade a esse trabalho, mas não é todo mundo que começa literalmente assim, acordei um dia, ouvi uma coisa e decidi ser ator. Eu, pelo menos, já não foi assim. Eu comecei com a música, comecei fazendo música e depois eu me descobri como ator e decidi dar continuidade nisso. E pra você, como é que foi? Olha, é muito difícil, né? Acho que a gente nunca sabe exatamente quando começou, quando vem o bichinho do teatro e pica a gente. Uhum. Mas eu tava rememorando esses dias, a gente faz um trabalho de memória aqui no grupo, mais pra frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas lembrando um pouco sobre isso, o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti na vida foi um teatro que eu fui pela escola. Eu era uma criança, devia ter uns 8, 9 anos, e eu lembro do nome dessa peça até hoje. Cegonha Avião, Mentira Não, é o nome da peça. E essa peça ficou no meu imaginário ali por muito tempo. Uhum. Depois eu assisti um espetáculo de dança e falei, nossa, eu acho que eu quero fazer esse negócio aí. Deve ser legal fazer esse negócio que é estar em cima do palco. Mas só consegui efetivamente mesmo fazer um projeto que tinha, eu estudava em São Caetano do Sul, tinha um projeto que chamava Viva Arte Viva, era um projeto social da prefeitura, que oferecia oficinas gratuitas de teatro. E ali eu comecei a fazer teatro, foi a primeira vez que eu fiz uma oficina livre de teatro. Eu falei, gostei desse negócio aqui, eu quero continuar por aqui. Era uma criança extremamente tímida, a primeira apresentação eu entrava no palco, dava um sinal, pegava um ônibus e saía. Era isso, não falava mais nada. Caraca. Era só isso. Uhum. E aí, na adolescência, isso permeou, continuei. Só que é aquele lance, né? Teatro não dá dinheiro, a família acabou não apoiando no princípio. Acabei me afastando das artes por um período de 4 anos para cursar enfermagem. Quando eu estava no meu último ano, eu comecei a sentir muita falta do teatro. E aí foi quando o ETA apareceu na minha vida, né? Estúdio de treinamento artístico. Isso era em 2010. E aí eu comecei a fazer o curso profissionalizante ali no ETA. Naquele mesmo ano, eu fiz meu primeiro teste de teatro, para fazer teatro profissional. Eu fiquei em cartaz 6 meses, entre o Ruth Escobar e o Eva Vilma, fazendo Aladim e o Gênio Maluco da Lâmpada. Foi a primeira peça profissional. Uhum. E dali eu não parei mais. Eu continuei fazendo a enfermagem, o colegial, fui orador da turma, catei meu diplominha, coloquei numa gaveta e segui com o teatro. Mas foi assim, foi ali, acho que
com os meus 14 anos, fazendo a primeira oficina livre, com uma professora incrível que passou na minha vida ali naquele processo, que plantou a sementinha ali, eu acho, efetiva do teatro, com o seu olhar e a sua sensibilidade. E eu não consegui desgrudar mais, assim. Estamos aí 17 anos fazendo isso. Ai, que demais, que demais. Mas você não teve vontade de voltar algum momento pela enfermagem, sabe? Não, não tive vontade nenhuma, assim. Começou que eu fui fazer enfermagem, porque isso também faz parte um pouco do processo, que a gente vai falar um pouquinho também, Aham. talvez. Eu comecei a fazer enfermagem porque eu cuidava muito da minha avó. Só que quando eu tava no meu segundo ano da enfermagem, minha avó faleceu. Aí pra mim a enfermagem já não fazia mais sentido. Já não fazia antes, porque eu sempre tive vontade de fazer teatro. E depois que ela faleceu, fazia menos sentido ainda. Então eu não me vi. Gosto, tenho um respeito gigantesco por enfermagem, um carinho. Admiro demais os profissionais da saúde, principalmente que estavam aí na linha de frente da Covid-19. Tenho uma irmã que é enfermeira também, mas guardo com carinho no coração, não tenho vontade não. Entendo, entendo. É legal, porque eu vejo que algumas pessoas aqui já passaram até, se não me engano, é o Saron, ele fez odontologia, se eu não estiver enganado. Aí ele foi fazendo nesse paralelo odontologia e teatro no ETA, e aí ele acabou e também não seguiu. E acho que é um ciclo natural da coisa, né? Ainda mais com o teatro, que quando a gente é picado pelo bichinho, a nossa atenção fica 100% pra lá. Ah, eu tô fazendo um negócio aqui. É quase o superpoder do Homem-Aranha, né? Quando pica, Não não é? Já desgruda era. mais. Já era. Você tá imerso naquilo, não foge mais. Mas me conta aí, como é que foi essa sua primeira experiência de teatro profissional, de ficar em cartaz? Que pra mim, a minha foi muito pouca. De você falar assim, meu Deus, agora eu tô numa produção profissional, cara, que da hora. E agora fazer isso e trabalhar, e no meio de um processo de estudo, né? Estava tendo, de 2 estudos no caso. Sim, sim. Foi muito louco, assim, uma experiência surreal. Eu tive a oportunidade de ser dirigido pelo J.C. Rocco. Era um espetáculo infantil, dito infantil, né? E eu aprendi demais ali. Eu aprendi muito, porque eu estava com profissionais que já estavam há muito tempo trabalhando com teatro, que foram extremamente generosos e generosas comigo, as atrizes, os atores que estavam em cena ali comigo. Aquele processo louco de que você tem uma semana para ensaiar, para estar em cima do palco e apresentando, né? Porque as substituições ela acabam sendo de maneira muito rápida. E foi, nossa, foi uma experiência incrível, um aprendizado que eu levo para a vida inteira, assim, foi uma sensação única, 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 única. Se eu fechar os olhos, assim, eu ainda lembro de todas as sensações que era apresentar para uma plateia cheia e exigente, porque tem gente que critica, tem gente que diz que não, mas as crianças são a nossa plateia mais, eu acho que mais crítica que a gente tem, porque eles não sabem fingir se eles estão gostando ou não. Eles falam ali na lata, né? Então foi muito enriquecedor, assim. Nossa, se eu achava que eu tinha amadurecido lá, não sabia o que viria pela frente, mas foi um processo de amadurecimento e crescimento muito rápido também. Porque era isso, eu tinha feito 3 anos de oficina livre, tinha ficado afastado do teatro. Nesse período que eu estava fazendo enfermagem, eu ainda fiz alguns cursos de dança ali para me afastar tanto da arte. Mas voltando efetivamente pro teatro ali, né? Nessa retomada com o ETA, enfim. Mas foi muito enriquecedor, essa aprendi demais. Ai, que massa, que massa. E porque eu lembro que quando eu fiz a minha primeira peça, foi o Mágico de Oz, né? Aí a nossa, vamos dizer, entre as pré-estreia, né? Foi mais um ensaio aberto, fechado. Pode dizer, era um ensaio aberto, mas foi para um outro grupo específico. Que foi para um grupo de alunos de uma escolinha,
que o meu professor falou assim pra gente assim, eu até lembro hoje o Cunha, ele falou assim, esse vai ser o teste de fogo de vocês. Porque a plateia vai estar forrada de crianças e vocês vão ter que segurar elas por 45 minutos. 45 minutos. Adulto você consegue segurar por 45 minutos, por 1h30 e por aí mais. Mas segurar um grupo de crianças por 45 minutos significa que vocês têm a competência de ser bons atores. Não só bons atores, mas grandes artistas de teatro. E teatro infantil, que é muito complicado. E, meu, pra mim, eu saí dali, tipo assim, que a gente conseguiu, fez acontecer. Não seguramos ela pelos 45 minutos inteiros. No meio do espetáculo deu uma escorregada e depois a gente voltou em perder a atenção delas, mas foi aquele momento que eu falei assim, meu, acho que dá. Acho que eu não fiz errado. O que eu fiz, apresentei, tava certo. Aí quando a gente estreou também, aí o grupo já tava mais, vamos dizer, entre aspas, mais maduro. Já teve a sensação da estreia, que tava todo mundo começando no teatro ali. Mas é louco. Acho que a sensação de encarar uma plateia pela primeira vez, depois quando eu voltei a encarar profissionalmente com os sátiros, é mais absurdo ainda. Porque aí você já não era mais uma plateia infantil, mas era uma plateia amante de teatro. Que tem uma coisa que dessa, não é né? Fácil. Que quando a gente faz teatro, geralmente quando é oficina, a gente pega, como posso dizer? A gente pega mais amigos, né? A gente pega uma plateia de amigos, conhecidos, pessoas que já vão dispostas a te ver, ou ver as pessoas que estão ali no palco já. Mas aí chega um momento que você vai fazer um teatro profissionalizante, não é mais isso. Você começa a encarar pessoas que você nunca viu. Ninguém nunca viu aquelas pessoas que estão na plateia. Alguns já são amantes de teatro e estão loucas ali para ver o que você tem para oferecer. E se você não oferece aquilo que elas estão esperando ou a mais, tu vai ser criticado por isso. Não literalmente cobrado de alguém subir na plateia. Você que não faz isso, aquilo. Não, obviamente não, gente. Era lá. Eu, pelo menos, nunca passei por isso. Mas já vão pessoas já com, vamos dizer, entre aspas, o ceticismo para ver o que você tem para apresentar para elas, para você encantar elas e por aí afim. Então, é muito louco a experiência profissional, eu posso dizer. Além da correria e tudo mais, na hora de você estrear, você tá na expectativa de agradar, né? Exatamente. Mas é muito legal quando os encontros acontecem, né? Eu tenho histórias de plateia, de pessoas que vieram conversar comigo depois dos espetáculos, já no profissional, depois de anos de carreira também. Até mesmo ali, na época do infantil, ali do Aladdin, as crianças passavam por mim, eu tenho o seu DVD em casa, tô muito feliz de te ver, ou então, você é meu herói favorito, sabe? São coisas, são frases que você ouve, são olhares que cruzam com o seu, que você guarda na lembrança e não esquece jamais. E aí, se você em algum momento duvida daquilo que você está fazendo, ou não acredita que é possível viver de arte, viver de teatro, né? Se bem que a gente está sobrevivendo ultimamente, respirando por aparelhos, mas é possível. Se você tem alguma dúvida sobre isso, acho que relembrar esses olhares cruzados durante a nossa trajetória faz muito sentido. Cheguei a apresentar um espetáculo em praça para uma senhora de 82 anos que veio falar comigo no final que era a primeira vez que ela estava assistindo uma peça de teatro. Os olhos emocionados. E voltou no dia seguinte para levar o namorado. Porque o namorado precisava assistir a peça. Uhum. Então, isso para mim é o que vale, sabe? São pequenas coisas que fazem o meu trabalho valer a pena. Assim. Total. E até comentando já desse ensaio aberto não aberto, depois desse ensaio aberto, eu tava na escola ainda, tava no segundo ano do ensino médio quando isso aconteceu. Eu tava indo de manhã, indo pra escola, de mochila, eu e mais 2 amigos. Aí eu tô passando na frente da escola, que a gente tinha oferecido esses ingressos pra poder assistir. Eu vi um menininho gritando, olha mãe, o espantalho. Eu virei pra trás assim, eu olhei, eu vi o menininho com a mãe dele. Aí ela falou, ai, me desculpa, moça. Ela, não, imagina, não tem problema não. É que ele adorou seu personagem na peça. Ai, que bom que ele gostou, né? Eu fico feliz, mostra que valeu a pena. Ela, ai, obrigado. Sabe quando vai estrear de novo? Que eu quero ir ver. E é realmente isso que faz valer a pena, né? Do trabalho, que a gente percebe que a gente fez bem feito.
E, claro, chega um momento na trajetória que a gente começa a se questionar de muitas coisas, se tá dando certo, se o que a gente tá fazendo faz valer a pena. É nessa hora que mostra que vale, quando o público te recebe bem, no começo e no final do espetáculo. Henrique, Sim, exatamente. deixa eu perguntar uma Pergunte. coisa, né? E depois, você vai, terminou a enfermagem, legal. Aí você fez teatro no ETA, acredito que terminou. E depois? O que você foi fez, isso cara? tudo, né? E depois, o que você fez? Você falou assim, beleza, tô aqui no mundão, e aí, mundo? Então, é muito louco, porque ainda nessa época, fazendo faculdade de enfermagens, estudando no ETA, trabalhava, que era isso na época, você não trabalha, você não tem uma renda só de teatro, então você tem que trabalhar em outra, conseguir a renda em outras fontes. Uhum. Mas, pensando em trajetória em teatro, né, eu saí do ETA em 2012, no M4, eu não fiz o M5 do ETA, nem eu nem o Wallace, mas a gente considera que a gente se formou na vida pelo ETA, né? Porque a gente, muitas das coisas que a gente aprendeu dentro do ETA, a gente carregou para a vida para a gente poder seguir profissionalmente. Por que a gente fala que a gente se formou, né? Porque o M5 do ETA, ele é a formação de grupo, né? Formação de grupo para você seguir de forma independente. Acontece que um ano antes da gente se formar no ETA, né, fazer o M4, a gente já estava formando um grupo paralelo ao ETA, eu e o Wallace. A gente iniciou um grupo de teatro, que é o Grupo de Teatro Impacto Agazias. A gente inicia o grupo em 2011 para participar do primeiro festival de teatro do ETA, com o espetáculo No Ritmo da Realidade, que foi o nosso primeiro trabalho. Né? E aí a gente começa em paralelo a isso, construir uma trajetória com o nosso grupo de teatro, eu e ele. A gente convidou alguns colegas que faziam teatro também, algumas pessoas do ETA, para fazer parte desse primeiro trabalho com a gente. Foi a primeira dramaturgia que eu escrevi, né, profissionalmente, e a gente participou desse festival e eu fui contemplado, agraciado com o prêmio de melhor dramaturgia nesse festival, por esse espetáculo. E ali também iniciou um pouco do meu processo em escrita para o teatro. A gente, depois disso, a gente fez um espetáculo inspirado na canção Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, o espetáculo Santo Cristo. E aí, a partir disso, né, a minha trajetória acaba se galgando profissionalmente muito com o nosso grupo de teatro. Em 2014 eu entro na Fundação das Artes, porque a gente entende que, e eu passei a entender também que o ETA, ele me deu uma teoria prática muito grande, assim, aprender teatro na prática. O ETA, ele nos dá a ferramenta pra gente trabalhar e aí o ator faz o próprio estudo, né? Que é isso, uma vez por semana, enfim. E aí, dentro da Fundação das Artes, a gente tinha aula praticamente 7 dias na semana, de teoria, né? Então, foram 3 anos e meio de curso profissionalizante também na Fundação das Artes. E ali eu também acabei fazendo pedagogia do teatro, iluminação, teatro de rua. O Wallace também se formou pela Fundação das Artes, um ano antes de mim. Ele praticamente tem uma formação em teatro de rua pela Fundação das Artes, porque os 3 anos e meio que ele estava dentro da fundação, ele fez o núcleo de teatro de rua, com o mestre em teatro de rua, Pedro Alcântara. Então, em paralelo a isso, a gente sempre estava em processo de estudo. E a gente sempre usou o grupo como esse espaço de experimento. Então, quando a gente pega o Santo Cristo, o espetáculo é extremamente experimental, porque a gente estava num processo ali, saindo do M3 e M4 do ETA, né, que entra também um pouco nesse lugar do experimental. Então, a gente passa o que a gente aprende na teoria, a gente começa a experimentar na prática. Tá bom, o que é fazer isso na prática, né? Então, os nossos espetáculos, a partir desse momento, eu começo a entrar um pouco nesse lugar. Tá, aprendi isso, quero ver se eu sei colocar isso na prática. E se produzir de forma independente, né? O que é se produzir de forma independente no Brasil, em São Paulo, que tem
grandes nomes do teatro brasileiro em São Paulo, e o que é você estar competindo lado a lado com esses grandes nomes do teatro. A gente sempre tentou se inscrever em editais públicos, sempre foi um martírio, assim, nunca conseguimos, né? Tentamos vai um, vai dois, Zé Renato nunca apareceu. Em 2016, por conta de uma luta dos artistas da periferia, o Haddad assinou a Lei de Fomento à Cultura da Periferia e teve sua primeira edição em 2017, ainda em 2016, a segunda edição em 2017 e a terceira edição em 2018. A gente se inscreveu nessa terceira edição e a gente foi contemplado pela terceira edição do Fomento à Cultura da Periferia. E foi a primeira vez que a gente passou no edital público depois de 7 anos de trabalho independente, circulando no interior de São Paulo, circulando grandes teatros, Praça Roosevelt, enfim, a gente circulou muito com os nossos trabalhos. A gente entende também a importância desse edital pra gente, a gente entende também o porquê que a gente foi contemplado, acho que porque a gente já tinha essa trajetória de pesquisa em teatro há 7 anos. A gente... Peraí que agora eu me perdi na linha de raciocínio. Eu sou pisciano, Natan, eu vou me perder algumas vezes. Eu vou estar falando... Sabe igual o carinha lá daquele programa de televisão que falava e se perdia? Esse sou eu me perco também. Eu vou te encontrando. E aí a gente é contemplado na terceira edição do Fomento à Periferia. É importante dizer, né? A gente começou a entender que a gente precisava ter um espaço sede de ensaio por conta do próprio ETA. Porque o ETA falava assim, você vai ter o seu grupo, seu núcleo com a sua turma, você precisa encontrar um espaço para você ensaiar. Esse espaço precisa entender que você está ocupando aquele espaço, então tem que ser encontros semanais, mais de uma vez. Como que vai ser esses encontros? Como que vai ser essa dinâmica? Nesse período a gente procurou, aqui na região onde eu moro, um espaço que pudesse acolher a gente encontrou o Céu Meninos, aqui, que acolheu a gente no primeiro momento. A gente ficou 2 anos ocupando o Céu Meninos. Tinha uma sala pra gente, a gente ia, ensaiava. Só que é isso, o Céu começou a receber mais outros artistas e outras pessoas que queriam ocupar o espaço. E a gente acabou perdendo esse espaço de ensaio, porque também começou a entrar PA, vocacional. A gente só se encontrava uma vez na semana, e o dia que a gente encontrava era o dia que o Céu estava abarrotado de atividade. Que era isso, a gente trabalhava na semana, a gente só tinha um domingo para se encontrar. Então, nossos ensaios eram aos domingos. Passava o dia inteiro ensaiando, mas eram os domingos. E aí a gente acabou migrando pro polo socioeducativo, o polo educativo e cultural de Heliópolis, que fica aqui na região também. E aí, em 2013 isso. E a gente passou a ocupar esse espaço aqui em Heliópolis, né, como a nossa casa. E aí quando a gente se inscreve no Fomento à Cultura da Periferia, a gente se inscreve como esse grupo que ocupa esse espaço aqui em Heliópolis desde 2011. Então, a gente acaba consolidando o nosso trabalho em Heliópolis, né? O nosso grupo se consolida nessa região. E aí, quando vem o Fomento à Cultura da Periferia, que a gente cria um espetáculo, um documentário cênico, dirigido pela Carol Ambrizani, para falar sobre Heliópolis, a gente para falar sobre memória, a gente revisita a nossa própria memória, a nossa própria trajetória enquanto grupo. E aí, com esse olhar e com esse amadurecimento artístico, a gente vira uma chave. Fala, caramba, nós somos esse grupo periférico, né? Nós somos esse grupo que ocupa e reside nesse espaço desde 2011. O nosso trabalho ele é efetivo. E aí a gente percebe que dentro da nossa trajetória enquanto grupo, eu falo da minha trajetória enquanto grupo, enquanto profissional, porque elas estão extremamente atreladas, né? Sem dúvida. O meu eu artista está completamente atrelado ao grupo. E aí eu viro uma chave, eu falo, caramba,
nós somos esse grupo que ocupa e reside nesse espaço. E o quanto é isso importante. Assim como teve a luta dos artistas da periferia para lutar por uma política pública de cultura para a periferia, para descentralizar a arte, a gente também está com essa arte descentralizada. E aí a gente começa a virar a chavinha, porque antes o nosso movimento era ao contrário. A gente produzia o nosso trabalho aqui e a gente queria ser visto, então a gente circulava. A gente circulou pelo próprio Outros Escobar, a gente circulou no estúdio Helene Guariba, na Roosevelt, a gente passou pelo ETA, a gente passou pelos teatros do ABC, a gente foi parar em Espírito Santo do Pinhal, enfim, a gente estava fazendo de dentro para fora. Mas a gente percebe que os trabalhos e a nossa forma de pesquisa, né, que eu comentei, a gente trazia da teoria e vinha para a prática num grupo, né? A gente tinha esse movimento. O que a gente passa a perceber? Que os nossos trabalhos, eles estavam completamente influenciados pela própria periferia, pelo território que a gente estava ocupando, né? Quando a gente faz Santo Cristo, a gente está falando da trajetória de um cara que é da periferia, um cara preto da periferia. Quando a gente monta o espetáculo A Lenda Sumiu, é um espetáculo que foi pensado para as crianças que estavam cruzando o nosso caminho enquanto a gente ensaiava dentro do céu. Quando a gente faz o Dandara, um espetáculo que está localizado no sertão, a gente está falando dos migrantes nordestinos de Heliópolis, que aí se efetiva com o documentário cênico. Então, a gente percebe que a nossa trajetória enquanto grupo está extremamente... A gente não tem como desvincular a nossa trajetória como grupo de Heliópolis, e eu não tenho como desvincular a minha trajetória de artista do grupo, porque todos os meus trabalhos estão voltados a isso. Claro, tive a oportunidade de ser contratado por outras produtoras, de fazer outros trabalhos, de estar em movimento com o meu trabalho de ator e de produção, né? Porque era isso. O ator hoje ele precisa saber se produzir, né? Então, hoje eu sou ator, produtor cultural, gestor cultural, palhaço e arte educador, né? É uma série de coisas que foram caminhando de acordo com a minha trajetória. Eu tive que aprender a fazer produção cultural. O Wallace se profissionalizou, se intensificou um pouquinho mais na produção, e a gente foi entendendo isso lado a lado, enquanto produção cultural, e o que a gente pensa de produção cultural para alinhar os nossos pensamentos para dentro do nosso grupo, para em 2020 a gente ser contemplado mais uma vez pelo Fomento à Cultura da Periferia, né? E estar com esse novo trabalho e hoje ter a Casa Cultural Alcântara Sampaio, sabe? Que aí o que é fazer a gestão desse trabalho, o que é fazer a gestão desses projetos culturais, enfim. Eu acho que eu falei demais, né, Natan? Desculpa. Não, relaxa. E é nesse sentido mesmo, que eu acho que muita gente às vezes se confunde quando, por exemplo, entra no ETA, né? Que o ETA, a ideologia dele, a filosofia de trabalho deles é sempre pautada no grupo, né? Nos trabalhos de grupo, de montar a companhia, de fazer os trabalhos em grupo, de sempre estar em grupo, sempre. E aí quando chega esse momento de, então quer dizer que agora eu tenho que montar um grupo? Você tem que montar um grupo, você tem que trabalhar em grupo, você tem que fazer as coisas em conjunto. Porque quando chega nesse momento que você quer montar uma companhia, você quer montar um grupo de teatro e afins, de uma certa forma sua vida vai se pautar nisso. Você vai ter que se dedicar muito a isso. Não vai ser simplesmente só o ator que vai chegar lá, vai ensaiar, vai fazer a peça e tchau. Quem dera se fosse, mas não. Você vai ter que produzir, você vai ter que ajudar na elaboração do espetáculo, na idealização, não só a composição cênica do ator, como posso dizer dessa forma, mas na elaboração de cenário, elaboração do mapa de luz, vai ter que pensar também vai ter que idealizar como vai ser a sonoplastia do espetáculo, para tudo isso se casar e funcionar bem. Aí você vai ter que ajudar na concepção de figurino, de cenário e de outros objetos cênicos. Então, quando você vai ver, você já tá muito... Uma coisa já não fugiu da outra, você já tá junto com isso. E aí, como são muitas etapas, você vai misturar isso com a sua vida pessoal
e a outra parte de um profissional que não seja necessariamente o artístico, né? Que você vai trabalhar com outras coisas, você vai começar a misturar uma coisa com a outra. Então, quando você vai ver, o seu trabalho, o seu momento de trabalhar com arte, vai ser o momento que você vai começar a falar do seu dia a dia com seus colegas, com seus amigos. Você vai começar a debater, meu, foi um saco no trabalho que a gente falou disso e disso, eu ouvi uma merda que aconteceu, sei lá, não, eu ouvi uma coisa muito bonita que aconteceu isso, isso, isso. Quando você vai ver, você fala assim, puxa, acho que eu podia encaixar isso numa cena. Dali ferrou. Que aí você começa a misturar uma coisa com a outra. Aí quando você vai ver, o seu trabalho já vira uma coisa só. Então, você falar sobre Heliópolis, você falar sobre a periferia, você tá falando do seu dia a dia. Você tá falando daquilo que você viveu, daquilo que você vive. E não dá pra fugir disso. Não dá. Eu vejo que eu faço parte de um grupo aqui em Poá, da minha cidade, né, em Poá. Que é que o nome do grupo é Afoxé o Moxangô. Que aqui tá falando... Aqui a gente debate muito, né, nesse grupo. Eu sou mais ator convidado. Eles pedem pra... Eles tentam me colocar mais ainda envolvido no grupo, mas eu tô envolvido em tanta coisa que eu falo, não, gente. Quando for o espetáculo, me chama que eu venho. Se é pra pensar, vamos pensar junto, mas não me envolve muito, porque não dá, eu não consigo. Mas eles sempre se pautam nos negros da região do Alto Tietê. Sempre se pautam nos negros da região do Alto Tietê. Então, quando eles levantam o espetáculo deles, que se chama Resistência, eles não pegam só os atores e atrizes e artistas, no geral, negros da cidade de Poá. Eles pegam de todo o Alto Tietê, de Suzano, Mogi, afins. Então, a gente tá sempre pautando-se naquilo que a gente acredita, quando a gente vai montar um espetáculo, quando a gente vai montar uma obra de arte e afins. Acho que já vim falando muito assim, nessa trajetória de entrevistas, que o artista é o homem do seu tempo. Ele não é só o artista do seu tempo, ele é artista do seu tempo e do seu âmbito de vivência. Então a gente vai falar daquilo que a gente vive, a gente vai falar daquilo que a gente enxerga onde a gente mora. A gente pode viajar para outros lugares e afins, mas sempre vai estar se pautando ao nosso, ou ao meu, ou ao seu, mas daquele que está ao meu entorno. Então, você fala da sua trajetória de que você sempre se pautou nessas coisas, para mim, eu diria que é o processo natural de quem tá buscando, sabe? Você sempre vai ver você e o seu parceiro ali, na hora de idealizar as coisas, vão estar sempre vendo isso, né? De idealizar aquilo que vocês estão vivendo e unir esses dois para ver a melhor ideia possível. Então, eu achei demais. Eu também, eu acredito bastante nisso. E é muito melhor quando a gente torna isso consciente. Quando a gente torna isso consciente, você potencializa, né? Com certeza. Com certeza faz muito sentido isso pra mim. Henrique, eu vou fechar aqui rapidão pra gente continuar a conversa numa outra chamada, porque acho que apareceu pra você também avisando que ela tava 10 minutos. Fala também. Henrique, aí continuando um pouco, né, sobre seu trabalho de grupo e tudo mais, dando essa aprofundada, aí você falou que você foi contemplado, né, em 2020, de novo com o edital, né, de periferia, e aí você conseguiu fundar essa casa, né, e onde ela fica? Bom, a Casa Cultural, ela tá aqui em Heliópolis, né, a gente tem alguns equipamentos culturais aqui na região. A gente tem a Casa de Cultura Chico Science, que está aproximadamente uns 4 km aqui de Heliópolis. O Sesc Ipiranga está a 6 km. Dentro de Heliópolis a gente tem alguns equipamentos, como o Cine Favela, a Rádio Comunitária de Heliópolis, a própria Biblioteca Comunitária. Mas o equipamento cultural voltado para as artes do teatro, ainda que a gente queira abraçar todos os artistas da comunidade, né, para que todo mundo possa ocupar e vir fazer parte dessa casa com a gente, é a primeira casa a 300 metros de Heliópolis pensando no teatro, né? Uhum. Então a gente está aqui na rua Taboatá, no número 236, no bairro de São João Clímaco, que é atravessando a rua assim, de Heliópolis. Atravessando a Rua do Céu, que ainda é nossa casa, né? A gente não abandonou o Céu Heliópolis, porque o polo cultural que a gente começou a ensaiar lá em 2013, em 2015 foi construído um céu em torno da escola IBF Presidente Campos Salles. Então
a gente não abandonou lá, né? A gente segue o espaço de ocupação, procurando fazer apresentações ali dentro do céu. A gente fez uma nova temporada do documentário Centro Cidade do Sol, em homenagem à Menina Luz, por lá. E também do espetáculo Dandara, desse novo espetáculo que a gente ficou em pesquisa com o Fomento, nessa quinta edição do Fomento. A gente está aqui na região, é uma casa literalmente, parece uma casinha de vó. Quem morava aqui era a Dona Nair, que virou estrela, mas deixou a casinha aqui para ser ocupada, para ser alugada, e a gente acabou ocupando. Então é uma casa de vó, ela tem um jardim na frente, ela tem um jardim no fundo, é uma casa térrea, né? Uma casa térrea, é aquelas casas antigas, então a sala é muito grande, os quartos são grandes, e é um lugar extremamente acolhedor, assim. É a minha segunda casa, né? Porque eu passo mais tempo aqui do que dentro da minha própria casa, mas é muito gostoso. A gente está aqui na região, a gente inaugurou efetivamente ela em novembro, mas a gente já está ocupando a casa aqui desde julho, né? Que era isso, dentro do projeto a gente colocou que a gente queria um espaço sede, um lugar que a gente pudesse fomentar arte e cultura na região, né? E é um projeto que fala sobre... O nome do projeto é Cidade do Sol, quem mora do ponto narra um conto. A gente está falando sobre ancestralidade, a gente está falando sobre vó. Ainda que a gente tivesse procurado galpão e outros equipamentos aqui para locação na região, a gente sempre voltava para essa casa de vó, assim, então não tinha como fugir um pouco disso, assim, então é bem casinha de vó, tem pé de jabuticaba, tem pé de amora, tem vinhedo, então chega no final do ano, começo do ano, tem uva, é bem gostoso, é bem legal. Caraca, que legal, meu, que legal. Sim. Nossa, eu tenho vontade de um dia ir visitar vocês pra ver. Por favor, Natan, venha, estão todos e todas e todos convidados a vir aqui conhecer o espaço, ocupar o espaço, quiser trazer a galera de Poá para vir aqui ocupar, de repente, fazer alguma coisa, a gente está aberto para receber os artistas. Eu acho que a gente precisa fazer valer esse espaço que foi conquistado com uma verba pública, que a gente tem que manter ele por essa verba até junho, mas a gente vai conseguir ficar com ele um pouquinho mais, que a gente se preparou para isso, mas que é um espaço que ele é nosso, ele é uma conquista, eu acho que dos artistas da periferia, de modo geral, pela conquista do fomento à cultura da periferia. Ele foi uma conquista de uma política pública, então esse espaço é para ser ocupado. A gente está aqui apenas como grupo mediador, gerindo esse espaço para que ele possa acontecer e ser acolhedor da melhor forma possível, mas ele não é nosso, ele é de todo mundo. Assim. Então é isso que a gente quer, que esse espaço seja ocupado. Que massa, eu vou me organizar direitinho, vou ver os projetos. A gente senta, vamos aí tomar um café, comer uva direto do pé, vai ser ótimo. Agora, entrando no clima do projeto de pesquisa de vó, a gente já toma um café com bolo de fubá. Não aí, aí não precisa de mais nada. Nossa, eu vou passar a tarde inteira e tirar até um cochilo. Mas até foi bom você entrar nesse assunto, que eu já até entrar nesse projeto de vocês. Como é que começou essa idealização? Como é que tá indo? Como é que já está sendo, né? Conta um pouco pra gente. Só fazer um adendo antes de entrar nesse assunto que você falou que vai vir aqui, já vai dormir. A gente tem a ideia também que esse espaço seja um espaço de acolhimento. Então, se tem um artista que tá vindo de Minas, vai fazer um trampo em São Paulo, sei lá, de qualquer parte, não tem onde ficar, que esse espaço seja um espaço de alojamento também, que seja esse espaço de acolhida para esses artistas migrantes aí que são itinerantes, que seja esse espaço de acolhida. Então tem colchão também, então se quiser vir para dormir, pode vir que tá tudo bem. Que legal! Mas falando agora um pouquinho, né, sobre o projeto, o que foi a escrita desse projeto, eu comentei já na nossa conversa que a gente foi atravessado muito por Heliópolis, né?
A gente fala que a gente está fechando uma tríade com esse projeto do Quem Borda um Ponto Narra um Conto, né? Uma tríade que fala sobre o feminino. A gente tem o espetáculo Dandara, que fala muito sobre a mulher contemporânea. Ele é um espetáculo inspirado na Megera Domada de Shakespeare. E aí é um texto de 400 anos atrás, extremamente machista. A gente faz uma adaptação contemporânea deste espetáculo e procuramos figuras femininas, né, dentro da nossa pesquisa desse trabalho, mulheres que fizeram parte da história do Brasil e que tiveram uma força extremamente importante, até que a gente cai na história de Dandara dos Palmares e entende que ela é uma força de representatividade muito grande feminina no Brasil. Então a gente tira o nome Catarina e nomeia o espetáculo de Dandara, né? E aí a gente fala sobre a mulher donzela, que é a história da menina Leonarda, que permeia dentro do Cidade do Sol, Cidade do Sol, uma homenagem à Menina Luz, que é uma estudante da UNF Campos Sales que foi vítima de feminicídio no ano de 99. E aí a gente encerra essa tríade falando sobre a mulher anciã, né? Sobre as nossas avós. A gente não sabe dizer exatamente quando surgiu essa ideia, né? Se foi com o Wallace, quando ele era um menino, e ele cuidou da avó dele. A avó dele tinha trombose, e ele lavava todos os dias o pé da avó dele, porque ela não conseguia baixar, ela já estava perdendo os movimentos das pernas. E um dia antes de morrer, ela fala sobre partida com ele e pede para ele ser forte, para ele não chorar. Ou se foi comigo, dentro da minha trajetória, com a minha avó, de cuidado. Se foi quando a gente estava na caminhada pela Paz de Heliópolis de 2019, dentro do processo do Cidade do Sol, a gente passando com o trio e com toda aquela gente por Heliópolis, a gente encontrou os olhares dos avós e avós do CDI, que é o Centro de Idoso aqui de Heliópolis. Ou se foi quando a gente se reuniu para partilhar histórias de vó já dentro desse processo, com o nosso grupo. Né? Então a gente não sabe dizer exatamente quando esse processo se deu, mas a gente teve esse anseio de pensar um projeto que pudesse dialogar com a terceira idade de Heliópolis, porque a gente já tinha dialogado com as crianças, a gente já tinha dialogado com a juventude, mas a gente ainda não tinha entrado em diálogo com a terceira idade. Então a gente cria esse projeto para contar essas histórias de vó, para ouvir e contar essas histórias de vó. A gente entende que o bordado está muito ligado à história oral, né? As mulheres se reuniam em roda para poder compartilhar histórias, né? Então a gente começa a se reunir nesse processo de forma online, porque o projeto foi aprovado no meio da pandemia. Então a gente começou esse processo de pesquisa em 2021 de forma online, de forma remota. E aí quando em julho passa a ter um pouco mais de flexibilização, a gente de fato aluga a casa cultural para a gente poder ter os nossos encontros. Porque era isso, o céu estava fechado, as escolas estavam fechadas, a gente precisava se reunir. A gente tinha a vantagem de ter colocado o aluguel de um espaço para ensaiar. Então a gente foi muito na contramão, né? Dentro da pandemia, assim. Muitos grupos se desfizeram, muitos teatros estavam fechando. A gente foi muito na contramão disso tudo, assim. A gente teve, não vou dizer a sorte, porque a gente ralou pra caramba pra isso. A gente escreveu muitos projetos para conseguir ser contemplado, mas a gente conseguiu se manter de alguma forma nesse período de pandemia. Com a efetivação dos nossos projetos. E aí a gente consegue vir para o presencial. E a gente teve esse desafio, né? O que é você transpor algo que você estava criando online para o presencial? Como não perder, né, essa linha de pensamento? E aí a gente falou sobre memória em 2019, a gente falou sobre a história de Heliópolis.
Então agora a gente também continua falando sobre memória, só que as nossas memórias afetivas, as nossas memórias com as nossas avós. E aí a gente começou a perceber o que a gente tinha de comum e o que a gente tinha diferente entre as nossas avós, né? As diferenças. O que está no imaginário de cada um sobre o que é essa avó e o que é para as pessoas que não têm avó. Porque a gente tem dentro do nosso grupo, dentro desse trabalho, pessoas que não tiveram contato com suas avós. E como você parte dessa memória? Né? Como você fala sobre isso? E aí nasce o espetáculo Fubá, uma receita para o tempo. Um espetáculo que fala sobre vó. A gente fala que o trabalho é uma homenagem às nossas avós, a gente não tem como fugir disso. Ele estreou no final do mês passado. Eu não lembro a data, eu não sei onde está por aqui, mas foi no final do mês passado. A gente estreou Dentro do Céu. Ele é um espetáculo de rua, né? É um espetáculo que acontece na rua, porque a gente vem nessa pesquisa do teatro de rua desde 2017. É um espetáculo que permeia a memória, porque fez parte da nossa pesquisa ainda dentro do Cidade do Sol. E a gente reestreia o trabalho esse final de semana, quer dizer, não sei quando será exibido. A gente reestreia o trabalho agora, dia 14 de maio, com as apresentações 14, 15 e 21 de maio, às 11 da manhã e às 3 da tarde, aqui na Casa Cultural. Na rua Boissununga, no número 81, que a casa ela tem duas entradas, ela pega duas ruas, assim, o portão de cima e o portão de baixo. A gente vai fazer pela entrada do portão de baixo. E é esse espetáculo que fala sobre vó, que fala sobre o tempo, né? Que fala sobre o crescer, fala sobre também um pouco sobre o que é esse papel, né? Da mulher fubá, dessa mulher que foi vista e foi crescida para estar sempre na cozinha de forma solitária, né? E reinventar esse papel da mulher fubá, né? Então o trabalho acabou falando um pouco sobre isso. Caraca, que demais, que demais. Tava até lembrando aqui, porque você tava comentando, né, de pessoas do grupo, que a sua relação com a sua avó, o Wallace, com a avó dele, as pessoas que cresceram e não conheceram a avó. Eu tava lembrando aqui de mim, porque eu, por exemplo, eu não conheci nenhuma das minhas avós, tanto maternas e paternas. E aí, nesse meu primeiro espetáculo profissional que eu fiz com os sátiros, nas elaborações de cenas e idealizações de cena que a gente teve, uma das minhas cenas, assim, que eu propus e elaborei, era um diálogo que eu tinha, eu e a plateia, onde eu sentava com a plateia e começava a contar do meu dia a dia em casa. E aí nisso eu começo a resgatar o lance de eu e o meu irmão nunca temos conhecido a nossa avó, né? E dessa relação que a gente tinha com os nossos amigos e a gente não... E que a gente tinha de troca, né? Que todo mundo fala assim, eu vou pra casa da minha avó, eu vou com a minha avó não sei aonde, minha avó me deu um não sei o quê porque minha mãe brigou comigo. Aí nessa cena eu relatava, né, de o que poderia ter sido diferente se eu tivesse crescido com a minha avó, assim. Aí essa cena, eu lembro que a primeira vez que eu apresentei essa cena, eu chorei muitas vezes apresentando essa cena. Mas na primeira vez, foi na estreia, o meu irmão, ele tem o costume, ele nunca senta na frente. Ele nunca senta na frente, na primeira fileira. Aí nesse espetáculo, a primeira vez ele sentou na primeira fileira assim, aí a cena eu fiz pra ele. Era sempre, eu não olhei pra plateia inteira, só olhava pra ele. E eu contava essa cena, eu contando. E aí foi um sacrifício tremendo, assim, terminar a cena, porque eu não me aguentava mais chorar. Mas a fala vinha e saía. Aí eu comecei a lembrar disso, assim, que é uma relação muito bonita, assim, independente de como você teve essa relação com a avó, né? Pra você que esteja vendo essa conversa. Sim, a gente tem uma avó dentro do nosso imaginário, né? Porque é isso. Ainda que você não tenha tido contato com a sua avó, você talvez tenha tido contato com as avós dos seus amigos, né? Ou até mesmo parou para pensar, não sei se você já foi pensar como seria a sua avó, ou se você já chegou a perguntar
para os seus pais se como que era os seus avós, né? As suas avós, no caso. Eu perguntei para minha mãe e eu descobri coisas incríveis. A minha avó partilhava poucas coisas, não muitas coisas da história dela comigo, porque a gente convivia muito. Porque eu tive a sorte de minha avó morar comigo, então eu nasci com a minha avó e fui criado pela minha avó. Inclusive, ela não gostava que chamava ela de vó, gostava que chamava ela de mãe. Se chamava ela de vó, ela ficava brava. E descobri coisas muito interessantes. A minha avó, ela era da roça, né? A minha avó trabalhou na roça, era do interior. E aí eu descobri que a minha avó costurava para fazer a roupa dos filhos. E hoje eu tenho uma paixão gigantesca por costura. E eu sempre me perguntei da onde que veio essa minha vontade de costurar, né? O quanto a nossa ancestralidade, ela tá dentro da gente, assim. Então a gente acaba trazendo muito essa questão do respeito com a nossa ancestralidade, sabe? Eu acho que isso também está muito ligado ao nosso trabalho de ator, né? Eu acho que a gente não consegue desvincular o nosso trabalho de ator da nossa ancestralidade, assim. Eu acho que a gente carrega muito da nossa ancestralidade quando a gente vai pra cena, assim. Então é muito forte, assim, é muito bonito. Me emociono também. Nossa, processo de criação de cena do meu colega, da minha colega que tava ali criando, fazendo cena, e eu assim, eu chorando. E é a primeira vez que a gente trabalha com uma dramaturga, né? Uma pessoa que escreve pra gente. Ela viu o nosso processo de criação, todo o nosso material de criação online, esteve presente também nos processos de criação de cena presencial e escreve, né, sobre o que a gente estava criando. Assim. Então a gente tem essa experiência graças ao fomento também, né, porque sem o fomento a gente não consegue contratar muitas pessoas para trabalhar com a gente. E aí, então às vezes ela escrevia alguma coisa e você falou assim, caraca, isso tá na boca dele, mas podia ser da minha, sabe? Porque as histórias, elas... Você não sabe mais de quem é a história de quem, na real. Porque as histórias, elas se cruzam, elas pertencem a todos, assim. Então tá um trabalho... traga um lenço, venha com o lencinho pra sentar na plateia e assistir. É uma dica, porque... Tá muito bonito, assim, é um trabalho muito sensível, um trabalho bem diferente das coisas que a gente tem feito nos últimos anos. Acho que não tão diferente assim, porque a gente continua ali na rua, né, tendo o encontro olho no olho. Acho que aí volta um pouco daquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, que a gente... sobre essas trocas com a plateia, né? A nossa escolha de estar na rua com esse trabalho de ver e ter a troca com as pessoas aqui de Heliópolis. Porque as pessoas de Heliópolis, depois do nosso processo de 2019, estão conhecendo cada vez mais o nosso trabalho. As pessoas estão vindo bater aqui na porta. Oi, tudo bem? Eu assisti a peça, eu quero conhecer a casa. E aí entra aqui para conhecer a casa e tomar um café, sabe? Então é por isso, assim, a gente tá na rua para ter esses encontros com os moradores de Heliópolis, né? Às vezes está passando ali pelo céu, porque vai levar a criança para brincar no parque, para assistir a peça, vê que a peça vai acontecer e volta de novo à tarde e traz a família inteira para assistir, sabe? Então, ele tem essa sensibilidade, assim, de resgatar. Ainda que as pessoas falem assim, nossa, eu vou conviver com a minha avó, mas eu imagino que ela seja assim, sabe? Acho que é um pouco nesse lugar. Sei. Nossa, acho que vai ser uma experiência bem interessante. Estou curioso para ver, estou curioso. Por favor, venha. E até legal que você estava comentando, né, dessas experiências. Como eu falei, eu não convivi, não conheci minha avó, ela morreu muito antes, veio falecer muito antes de eu nascer, antes do meu irmão nascer, ele é mais velho que eu, 6 anos mais velho. Mas a minha mãe sempre contou meus pais no geral, assim, tanto dos seus respectivos pais, sempre contaram muitas histórias, e tem uma muito específica que eu ainda quero transformar numa peça que eu acho que no contexto vale a pena. Porque, olha a loucura. Eu moro no extremo leste de São Paulo, né, na região do Alto Tietê, mas meus pais são da região norte, da zona norte
da região de Pirituba, ali da Brasilândia. E meus avós, eles são de Minas Gerais, mais um pouco para a região norte de Minas Gerais. Não extremamente norte, mas um pouco mais para a região norte de Minas Gerais. E a minha avó, a minha avó por parte de mãe, ela era uma benzedeira de Minas Gerais, e ela trouxe uma tradição de Minas Gerais para a região da Brasilândia, que era o quê? Ela fazia, agora eu esqueci a data em específico, mas é na região entre janeiro e fevereiro, que era a Folia de Reis. Ela sempre fazia Folia de Reis na Brasilândia. Ela sempre movimentava a casa inteira com todos os filhos, que ela tinha 15 filhos. Movimentava os 15 filhos para poder preparar essa Folia de Reis e sair em procissão pela Brasilândia inteira, passando por um monte de casa, cantando e tocando e dançando. E ela tocava violão. E o meu avô, que acho que é daí que eu puxei essa origem, ele tocava violino, e foi daí eu tenho essa vontade de tocar violino desde moleque, assim, que eu toquei por um tempo, hoje eu não toco mais, mas tá ali guardadinho. Então, um dia eu vou transformar isso em um espetáculo. Essa trajetória, em relação, com paralelo entre a região, não sei se eu vou acabar indo pra lá fazer esse espetáculo, se eu vou fazer mesmo um teatro fechado, não sei. Sei que eu tenho essa vontade de montar esse espetáculo contando esse pedaço da história da minha avó, que é muito interessante. Você falando, eu já fico emocionado já. Falar de vó pra mim é um lugar muito sensível. E é uma história lindíssima, né? E aí fazer esse resgate. Nossa, eu acho que é daí que vem a minha paixão por instrumentos, por querer tocar. Eu acho que é isso. Acho que às vezes a gente duvida, né, de que a nossa própria história possa ser uma história que possa querer cativar ou que possa interessar a outras pessoas, assim. Eu acho que é uma homenagem muito bonita, né? Refletindo sobre o nosso trabalho, sobre o que você narra, sobre a história da sua avó, eu acho que é uma homenagem muito bonita, assim. Eu acho que vale a pena. Não desista dessa ideia. Não vou ficar aqui. Já fez a história? Já vou fazer igual o burrinho do Shrek. Você já montou a história? Já escreveu? Já fez o projeto? Olha lá, hein? Tem que fazer o projeto. Você já viu que o edital do PROAC tá aberto? Tá na hora de escrever, hein? Porque eu acho que é isso. Acho que faz parte da nossa raiz, da nossa ancestralidade. Eu acho que isso a gente precisa se firmar cada vez mais. Assim. Acho que a gente não pode deixar a nossa história ser apagada, a nossa história ser esquecida. Ela precisa ser lembrada a todo instante. Assim. Eu acho que falar sobre isso é também um ato de resistência. Total. E, gente, nesse leve ato de resistência, de reflexão, de vida, de pós-vida, eu vou encerrando aqui a nossa conversa com o Henrique, com um gostinho de quero comer um bolinho com café, sentar debaixo de uma árvore, ficar proseando sobre a vida, né? Ai, que delícia. Quero muito fazer isso. Vem pra Casa Cultural, tem lugar aqui. Eu vou. Eu só vou me organizar, mas eu quero ir fazer uma visita sem dúvida nenhuma. Quero pelo menos ir aí, conhecer o espaço de vocês, tomar um cafezinho, bater um papo e vou ver se eu consigo me organizar para ir ver o espetáculo de vocês. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Só posso agradecer você. Obrigado, Natan, pela oportunidade, pela escuta. Obrigado a quem teve a paciência de ficar me ouvindo falar, porque eu falo pra caramba. Agradecer ao MTM, agradecer ao Roger também, que é meu paizão, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele. E parabéns por esse projeto de vocês, eu acho que é muito massa. Pode virar um podcast e ir pro Spotify, já fica a dica. Dá pra articular isso daí, hein? Dá. Eu tava falando disso até esses dias com o André. Ela falou assim, mas Natan, e dá pra transformar em podcast? Eu falei assim, dá, tranquilamente dá.
E a gente vai se organizar para isso bonitinho, para ter tudo nas plataformas digitais para todos. Por favor, merece, é um projeto lindíssimo, esse espaço para a gente poder falar sobre o nosso trabalho, para a gente poder falar sobre a nossa arte. Acho que a gente está num processo de desvalorização muito grande do nosso trabalho, as pessoas não têm... Já era difícil, durante muito tempo já foi difícil, mas agora as pessoas não veem a cultura e a arte como uma ferramenta de trabalho. E a gente tá aqui para subverter isso e mostrar que é trabalho, que faz a diferença, que é importante, enfim. Então eu agradeço imensamente o convite e o espaço para a gente poder prosear e, por favor, que a gente possa ter outros encontros e um café e bolo de fubá. Ai, teremos. E, gente, como o Henrique falou, esse espaço só tá aberto graças ao IVTM, que deixa a gente abrir esse diálogo com muitas pessoas incríveis, com histórias muito interessantes. Mas se tiver alguma dúvida, quiser nos encontrar, pode procurar em @ivtm_teatro multifuncional no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos à disposição para conversar com você também e trocar experiências, figurinhas e afins. Mas se tiver alguma dúvida, pode me procurar também no @NathanAssis no Instagram ou no Facebook. Mas eu te garanto que no Instagram eu sou mais acessível. No Facebook é um espaço muito particular, assim, onde eu estou sempre conversando com a minha família, com meus amigos, assim, é um espaço onde é para mim não falar de trabalho, mas no Instagram eu tô sempre à disposição para falar sobre trabalho, falar sobre qualquer outras coisas também. E Henrique, como a gente encontra o espaço da casa, as redes sociais de tudo que você quer divulgar pra gente, por favor, agora é o momento. Agora o momento jabá, né? A gente já teve um momento jabá para falar sobre o espetáculo, mas pode seguir também, tô aberto lá no Instagram, @HenriqueSanches com Z, underline no final, @ImpactoAgazias e @Casa Cultural Alcântara Sampaio, underline. Acompanha lá o nosso grupo, a gente tem feito muitas coisas legais, a gente tem um espetáculo para estrear em junho por aqui, a gente volta com o espetáculo Santo Cristo, a gente fez uma experiência digital em julho do ano passado, a gente volta com ele presencial aqui na casa, estreia dia 28 de maio, enfim, tem muita coisa legal vindo por aí, vem curtir, vem ocupar, vem fazer parte dessa casa que é nossa. Vamos lá, pessoal, ocupem os espaços, não deixem os espaços vazios, porque artista é o homem do seu tempo. E para a gente entender o nosso tempo, temos que estar rodeado pelos espaços e entendê-los. É difícil entender tudo, mas vamos buscar entender, gente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, Henrique, muito obrigado por essa conversa. Eu espero encontrar todos numa próxima. Um beijo e até mais.